E aí, gente, tudo bom? Sou o Caio Dornelas. Estou aqui hoje para bater mais um papo referente à programação da Mostra Canavial de Cinema. E hoje o papo é muito massa, que é o papo com o Jefferson Batista, que é cineasta e animador, natural e residente em Carpina. E se você minimamente acompanha aí o circuito de curtas-metragens, de festivais, deve ter ouvido aí no ano de 2019, 2020, 2021 também, claro, evidentemente, ouvi falar num curta Quando a Chuva Vem. É o primeiro curta de Jefferson, se não me falha a informação, ele pode confirmar esse projeto daqui a pouco, mas eu posso falar sem muito medo de errar, que esse foi um dos curtas, o curta de animação mais importante aí desses anos no Brasil. Circulou muitos festivais, foi reconhecido com muitos prêmios. E é um orgulho danado, assim, pra gente que faz cinema na Zona da Mata, ter Jefferson como um parceiro, assim, sabe? Como gente que, enfim, uma figura que, junto com a Niara, que produziu o filme, enfim, também trabalhando, assim, trilhando o mesmo caminho que a gente, que é produzir cinema na Zona da Mata. E aí, sim, é bem massa ter esse papo com ele hoje. E aí, mais uma vez, sem enrolar muito, sabe? Eu já vou fazendo a primeira pergunta para Jefferson. É o seguinte, Jefferson, eu te acompanho faz tempo, assim, e antes de tu enveredar pelo caminho da animação, tu já trabalhava com arte plástica, já ilustrava, já desenhava, tinha um coletivo de desenho da observação. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, da tua trajetória de artista, até chegar à animação, sabe? Como é que foi a trajetória? E quero que tu conte um pouco disso pra gente, a princípio. Pode ser? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Caio. Boa tarde, boa noite também. Para você e para todo mundo que está vendo aí. Então, realmente foi o meu primeiro filme, né? Minha primeira experiência, assim, produzindo um filme mesmo. E, antes de mais nada, eu fico muito feliz de poder estar participando da Mostra Canavial, trazendo um filme para ser exibido, né? Participando de bate-papos, vai ter também a oficina. Então, é uma mostra muito importante para a nossa região, para o cinema como um todo. E eu fico muito feliz em participar. E sobre a minha trajetória, assim, para chegar ao cinema de animação, realmente eu comecei com desenho, fazendo pintura, desenho, mas é aquela coisa mesmo de criança, do início ali na infância, de ficar desenhando e meio que não parar, né? Mas assim, eu sempre tive uma paixão pela animação, desde a infância, de tentar entender como funcionava, vendo os desenhos animados na TV, assim. De correr para frente da televisão quando passava notícias sobre o Animamundi, sobre alguma coisa sobre animação, assim, e ficava sempre atento para tentar entender alguma coisa, assim. Porque não tinha acesso à internet, né? A gente não tinha tanto acesso a esse conhecimento sobre cinema mesmo. Então qualquer brecha que aparecia na TV, assim, TV aberta e tal, aí eu ia correndo para ver, assim. E assistia muito, muito desenho animado, né? E, e aí tem aquela coisa de ficar desenhando no caderno, nas folhas, e ficar folheando ali, fazer aquela animaçãozinha na ponta do caderno, do livro. Mas aí eu fui, ainda na infância, eu buscava assim, que é que eu vou fazer quando crescer, né? Sempre tem essa pergunta assim de o que você vai ser quando crescer. E aí eu ficava meio na dúvida. é, E algumas pessoas já diziam assim, ele vai ser artista, vai desenhar, vai ser desenhista e tal. E aí, mas assim, eu sempre achei interessante o cinema, né? Eu assistia alguns prêmios que passavam na TV, coisas assim de festival e tal, e ficava sempre de olho. E aí nas animações, eu ficava de olho nos créditos, quando passava os créditos, nem sempre passa os créditos completos na TV, né? Mas sempre que passava eu ficava de olho e tentava entender algumas profissões que tinham ali. Então sempre uma profissão, geralmente era produções
de fora do país, e aí tinha o nome arte, né? Tipo, sem o E, mas aí já dava para entender que era arte, e aí eu ficava de olho naquela profissão ali, pensando assim, eu posso seguir essa daí, dentro do cinema. E aí, quando crescendo mais, assim, eu fui observando que eram todos nomes de pessoas de fora do país, não tinha nenhum nome próximo a mim, assim, sabe? Não tinha um João ou uma Maria, um nome mais próximo, um nome mais usual, assim, no Brasil. E eu fui pensando que não se fazia filme de animação no Brasil. Eu fui meio que me distanciando, assim, desse sonho, porque eu fiquei pensando, poxa, se ninguém está fazendo, como é que eu vou começar sozinho aqui e tal, na cidade do interior? E aí eu fui me voltando para a arte mesmo, para o desenho e para o design, assim. Aí quando chegou na época de vestibular e tal, é, eu estava querendo fazer design gráfico, que era o que eu sentia mais próximo da arte Entendi. e que tinha uma universidade para fazer, assim. Que aqui no Pernambuco não tinha algo voltado para animação, né? Eu não sei ainda se tinha o curso de cinema na Rural, na Federal, na verdade, de Pernambuco. Mas assim, era o mais próximo que eu tinha de arte, assim, era design gráfico. E aí eu fiquei de olho no design gráfico, fui fazer vestibular, fiz o Enem, fiz um monte de coisa. E aí acabei não passando. Aí surgiu um curso de artes visuais na Universidade Federal Rural, aqui de Pernambuco, era um curso à distância e que ia ter um polo aqui na minha cidade, Carpina. Era a primeira turma. E aí eu fiz a inscrição e não sei, eu acho que quando eu fiz a inscrição eu já fui imaginando que ia conseguir, porque eu baixei tudo que eu via na internet sobre o curso, imprimi mesmo tudo assim, e tinha animação dentro do curso, umas cadeiras de animação. E aí, na universidade foi quando eu comecei a descobrir a animação nacional. É, os filmes, os animadores, as animadoras, a galera que trabalha com animação. Eu descobri durante a faculdade, porque eu ia fazer sempre o trabalho acadêmico voltado para animação, assim, uma pesquisa sobre animação. E aí eu descobri o Dia Internacional da Animação, fui descobrindo outras coisas, e aí voltou essa vontade de fazer cinema de animação, sabe? E aí eu fui buscar cursos, comecei a estudar, a ver coisas na internet, assim, eu já tinha acesso à internet. E, e assistia tudo, assim. Eu sou daquela pessoa que meio que guarda tudo de informação que vai recebendo, assim. Eu digo guardar mesmo, assim, de arquivo. Assim. Entrevista que tem, por exemplo, no YouTube, de animadores conversando, falando e tal, ou, sei, ou making-offs, sabe? Eu tenho pastas de making-off, assim, de animação, de entrevista, que eu acho interessante. Para mim não basta só assistir lá no YouTube, por exemplo, mas eu baixo, deixo comigo guardado, assim. Eu tenho isso e assim, era um virou uma coisa que eu fui mergulhando mesmo assim. Então, minhas redes sociais, eu só via coisa de animação, sabe? Passei muito tempo assim, até chegar o momento de fazer um curta que foi o Quando a Chuva Vem. Massa. Eu queria que tu falasse um pouco, Jefferson, da experiência de produzir o curta. É, acompanhei mais ou menos assim como é que foi o processo, vi algumas coisas que tu ia postando, que tu compartilhando com a gente aos poucos, assim, ao longo do processo. É, animação, de forma geral, assim, tem um estigma dentro do cinema, falando por trás das câmeras, né? De ser um processo mais trabalhoso, mais lento, mais minucioso, que leva mais tempo também. Queria que tu falasse como é que foi o processo de produção do Quando a Chuva Vem e queria que tu emendasse essa pergunta e comentasse como foi aglutinar uma equipe que, enfim, que em geral está usando da mata, como é que tu foi encontrando essas pessoas, esses pares, para trabalhar contigo nessa produção, contigo e com a Aniara.
Então, desde quando a gente pensou em fazer o filme, né? A gente não tinha já não tinha experiência porque era meu primeiro filme, ser a primeira produção de Aniara. E aí nós dois, assim, começamos a pensar em fazer o filme. Eu acho que foi um pontapé mais de Aniara do que meu, assim. Eu sempre estava esperando um pouco mais de aprender um pouco mais, de ter mais experiência, de talvez tentar participar de uma produção, de alguma animação para poder fazer a minha. Mas aí a Aniara disse, não, vamos tentar, tá tendo um edital aí, a gente pode tentar um edital mais simples e, e vamos ver o que é que dá. Aí, beleza. E aí eu comecei a escrever o roteiro, e fazer o concept dos personagens, e a gente mandou pro edital. A gente teve ajuda, era o primeiro edital também que a gente estava propondo, assim, a gente não tinha experiência nenhuma. E aí, André de Pina e Eveline, também Figueiredo, esse casal aí nos ajudou a até escrever mesmo, assim, dar umas dicas pra gente de como fazer. E aí a gente mandou, e aí começou esse processo, né, de produção mesmo da animação. É, cara, assim, a animação realmente ela dá um pouco mais de trabalho porque você tem que criar todos os universos, né? É, eu penso assim que no live action a gente procura as locuções, né? E vai lá e filma e tal. Na animação a gente vai ter que criar tudo aquilo, né? Então se tem montanha, a gente vai ter que criar a montanha. Se tem um mar, a gente vai ter que criar o mar. Todos os personagens, tudo, né? Por outro lado, tem essa liberdade de você criar da forma que você quer. Então a gente pode criar uma montanha que seja no formato quadrado, por exemplo. Vai tudo da nossa imaginação ali. Mas realmente é trabalhoso e assim, a gente fez uma animação em stop motion, que dentro das animações, dentro das técnicas de animações, é uma das mais demoradas. Porque a gente tem algumas coisas que vai ter que fazer tudo mesmo, né? Num 2D, Ô por exemplo. Jefferson, deixa eu só interromper um Oi. pouquinho. Eu soube uma fofoca. Só interromper um Ah, pouquinho. Fez stop motion. Eu soube que é mais trabalhoso. Eu soube uma fofoca de corredores aí que tu inventou fazer 24 quadros por segundo, que é o dobro do trabalho aí, né? Isso é verdade ou é só fofoca? foi verdade, verdade. Assim, na animação, né, pensando mais tradicionalmente, se faziam 24 quadros por segundo mesmo. Mas aí a animação começou a buscar outras maneiras de fazer isso mais rápido. E aí foi surgindo 12 quadros por segundo, e aí duplicava os 12 e virava 24. Tem gente que faz com 6. Isso vai depender muito do movimento que você quer com os personagens, sabe? E do que você quer passar. Por exemplo, no anime, por exemplo, eles economizam, já fazem menos. Mas aí, tipo, eu tinha essa questão na cabeça de tentar fazer com os 24, porque era um processo de aprendizado também. O filme inteiro foi um processo para a gente aprender mesmo. A gente já fez pensando nisso, assim, porque era a primeira experiência e, e o filme ia virar meio que uma escolinha ali para aquela equipe, sabe? E aí com a animação stop motion a gente foi produzindo tudo, assim. Ficou N, era a maior parte do tempo produzindo as artes do filme, sabe? Era eu e ela, assim, que fazia e aí, isso tá bom, isso não tá bom, aí refaz, ou tá massa, falta isso aqui. Eram os dois. E aí, quando a gente começou mesmo, alugou o espaço para a gente filmar a animação, e aí veio o André para fazer a fotografia, e era nós três ali, a maior parte do tempo. Porque o André ficou fazendo fotografia, mas também fez assistência de animação. Já estava ali, foi meio que entrando no. Ele chegou até a animar uma partezinha da câmera. A gente, no filme, para quem assistiu, a gente anima os personagens, mas tem cenas que a gente anima a câmera também. E uma dessas cenas foi o André que animou a câmera. E foi assim, a Niara também ajudou muito nessa parte de assistência de animação. E aí ficava nós três no set filmando, a gente passava horas para montar a cena. Demorava muito, assim, era 2, 3, 4 horas para montar a cena, para depois animar.
porque a gente ficava, como são coisas pequenas, né? Então a iluminação tem que ser pensada para os bonecos ali. É como se fosse ver o mundo em miniatura. Então tem que iluminar para um ator pequeno, né? Um ator de 20 e poucos centímetros. E aí a gente ficava testando coisas lá mesmo, até chegar no resultado. Então a gente, para montar a cena já demorava, e depois para animar demorava mais ainda. A gente fazia 4 segundos por dia, 5 segundos, quando o dia era mais rápido, assim, com cena mais simples, né? Mas quando a cena era muito complexa, a cena da chuva, por exemplo, a gente demorou muito tempo para fazer, porque a gente animava um personagem, animava 4 partes da chuva e animava a câmera também. Então demorou muito para fazer essa cena e a gente deixou por último mesmo. E era uma solução que a gente podia ter feito digitalmente, colocar a chuva digital assim, mas a gente precisou por fazer tudo em stop motion. Desde o início do filme a gente pensou assim, vamos tentar fazer tudo em stop motion. Se a gente não conseguir, aí a gente parte para esse efeito digital. Mas vamos tentar, no mínimo tentar fazer stop motion, sabe? E foi tentando que a gente foi conseguindo e quebrando a cabeça e criando maneiras. A gente teve muita coisa assim de gambiarra mesmo, assim. De criar um equipamento para poder animar, sabe? De criar a iluminação, usar a iluminação do celular, por exemplo. Então foi assim. Esse processo é realmente demorado, mas é muito prazeroso. Quando você vê o resultado final Saquei. também, é massa. É, o resultado final tá aí, né? É um filmão. Eu adoro o filme, enfim, ter reconhecimentos enfim, por vários lugares. Falando em reconhecimento, Jefferson, eu acho que, sem sombra de dúvida, do Zona da Mata, dos realizadores e realizadoras, eu acho que tu foi o que mais viajou com o teu filme, assim, na história dos últimos 10 anos, assim. Tu e a Niara, vocês percorreram muitos festivais, seus filmes, esse filme circulou muito, né? Numa época pré-pandemia, que os festivais eram presenciais e que vocês poderiam ir apresentar os filmes, participar de debates, enfim. Eu queria que tu me falasse um pouco. Tu participou de um festival que eu achei muito legal a participação, que foi o Encontro do Cinema Negro Rio de Janeiro, acho que 2019. Queria que tu me falasse das portas que esse filme te abriu, assim, abriu para vocês, enquanto realizadores, enquanto animadores, assim. Eu só tenho uma leve imaginação, mas eu queria que tu contasse um pouco sobre isso. Realmente o filme rodou bastante. Em vários festivais no Brasil, fora do país também. Em especial esse encontro que você falou, o Encontro de Cinema Negro lá no Rio de Janeiro, os Autos do Bubu, sabe, ficou na minha memória assim como um dos encontros mais interessantes do cinema, em que eu participei, assim, porque não é um festival, não tem competição, sabe? É um encontro mesmo. Então, tava todo mundo ali, a gente ia pro cinema. E toda vez que alguém ia apresentar o seu filme, né, ia lá no palco apresentar, era a maior festa, assim, todo mundo aplaudindo muito, sabe? Galera gritando mesmo, assim. Era é meio que uma celebração mesmo do cinema negro, esse encontro, assim. Tá todo mundo se dando força, assim, e... Cara, eu fiquei maravilhado com esse encontro. E, assim, reconhecer pessoas de vários lugares, sabe? É muito interessante. E dentro desse encontro, puxando esse papo que você puxou, de conectar pessoas e oportunidades de trabalho também. Então, nesse encontro, aconteceu o primeiro, até onde eu sei, assim, foi a primeira vez que se reuniu pessoas que trabalham com animações, pessoas negras que trabalham com animação, para conversar sobre animação. Era uma mesa onde tinha pessoas de animação conversando, trocando ideia das suas experiências e desse processo de como é fazer animação. E desse encontro surgiu o Niama, que é meio que a gente criou uma comunidade para descobrir outras pessoas que trabalham com animação
outras pessoas negras que trabalham com animação e tentar ajudar essas pessoas que estão chegando, que estão tendo suas primeiras experiências, e fazer essa catalogação mesmo assim, de quem trabalha com animação no Brasil, e de suas experiências e trocar. Então foi um encontro muito bom e surgiu isso, né? Que é uma coisa que está depois do Niama, né? Desse grupo, a gente conseguiu perceber que as próprias pessoas do grupo e outras pessoas estavam tendo outras oportunidades, sabe? Foram sendo reconhecidos e chamados para mesa, chamados para debate, e tem pessoas do Brasil todo, assim. E E aí surgiu também outras oportunidades para trabalhar com animação, né? No meu caso, por exemplo, eu ainda estou na produção, mas tipo assim, praticamente já terminei. Eu fiz a arte de um filme de uma animadora do Recife, a Renata Claus. É um filme chamado Finitude. É um filme que está sendo animado, mas aí eu estava fazendo a arte desse filme. Acabei faz pouco tempo de fazer essa arte. Mas que veio disso também, desse reconhecimento do quando a chuva vem, das pessoas indicarem, das pessoas comentarem, sabe? E aí chegar em outros animadores, em outras pessoas que trabalham com cinema, e surgir os convites para trabalhar nessas produções. Então, vem surgindo várias oportunidades assim, de trabalhar em filmes, ou de participar de mesas, de participar de debates, de dar oficina, sabe? Eu acho que o filme Quando a Chuva Vem trouxe muito isso assim, para mim e para a equipe também, que trabalhou no filme. Massa demais. Eu imaginei que, enfim, realmente deveria ter aberto muitas portas, que, assim, mais uma vez o filme foi, enfim, reconhecido mesmo, assim, né, em vários festivais, enfim, o filme deu muito certo. Mais uma vez, parabéns. Eu queria que tu falasse sobre o processo criativo do filme, assim, não da parte de animação, mas do conceito, da história, dos personagens, de onde é que surgiu, de onde é que começou a inspiração, se a história tem um lugar de partida na tua vida, se é uma leitura, se é uma referência. Eu queria que tu falasse para mim como é que foi esse processo realmente de concepção da ideia do filme, se foi só teu, se foi compartilhado com mais gente, enfim. Mais sobre o processo criativo da história e da narrativa do que da parte da animação mesmo, sabe? Eu tenho essa curiosidade também de saber disso. Beleza. Então, quando a gente estava ainda pensando em fazer o filme, né, nessa primeira ideia de que a Niara veio assim, vamos fazer e tal, eu estava estudando animação 2D nessa época, 2D digital, desenhando no computador e tal, né? Eu estava fazendo assim, tentando fazer algumas cenas para criar um portfólio para mim, para mandar para os estúdios de animação. Então eu tinha em mente uma cena que era uma cena de uma família que estava dentro de casa e acontecia uma chuva e eles tinham medo da chuva. Essa chuva com o vento levava o telhado e dessa brecha do telhado eles observavam a chuva e perdiam o medo. Era isso, assim. Só isso. Era essa cena curtinha só para colocar no portfólio, sabe? Tinha isso em mente. E aí quando o Aniara veio falando comigo para a gente fazer um filme mesmo, para tentar escrever um roteiro e tal, eu tinha isso em mente e aí foi surgindo a ideia, assim. Aí eu pensei, poxa, como a gente pode fazer um filme que retrate sobre chuva, pensando na nossa região, sabe? Pensando no nosso estado. E aí comecei a fazer algumas pesquisas e descobri essa maior seca que o sertão pernambucano já houve, né? Que já houve no sertão. Foi uma seca muito grande e tal, e onde as autoridades responsáveis da época não davam a mínima para a população que estava lá, né? Surgiu até uma reportagem que o presidente da época dizia que as pessoas tinham que rezar e esperar por um milagre, porque ele não ia fazer nada. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, sabe? Bem parecido com o dia de hoje, né? Pois é, isso. Nos dias de hoje, o atual é super fã desse cara da época. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu disse, poxa, a gente tem aqui no Nordeste, sabe, tem uma crença tão forte, sabe, a
população tem. E se é para esperar por um milagre, a gente vai atrás desse milagre e a gente vai conseguir. E aí eu fiquei pensando nisso, essas histórias, essas ideias, e aí também veio coisas que minha mãe contava da infância dela, sabe? Essa dificuldade da água, de ter que ir buscar em lugares distantes, sabe? De criação de animais, de coisas do tipo assim. Aí eu fui juntando todas essas histórias, essas coisas que vinham na memória, assim. O meu interesse por Pernambuco como um todo, pela geografia, pela história do estado, sabe? Fui juntando tudo isso e comecei a escrever o roteiro. Foi assim. E aí eu fiquei pensando, começar a escrever o roteiro, como seria uma criança vivendo nessa época, sabe? Essa maior seca, assim. Aí eu fiquei pensando, tipo, será uma criança que nunca viu a chuva, sabe? Tá vivendo essa seca e, sei lá, pode até ter chovido um pouquinho em tal dia, mas aí, sei lá, era noite e ela não viu, por exemplo. Como seria uma criança passar 7 anos sem ver a chuva? E a partir disso a gente foi escrevendo tudo e criando os personagens a partir desse pensamento, assim. Como seria essa criança viver sem ver a chuva, sem sentir a chuva? E ficar meio que sem entender de tanta importância que a chuva tem, que os pais davam pela chuva, né? No filme os pais estão sempre olhando para o céu, ou rezando, pedindo pela chuva. Então foi isso, assim. Saquei, muito massa. É, tem uma trajetória, tem uma, não sei se dá para chamar de escola, mas tem cinematografia, né, de filmes que falam um pouco sobre esse tema da seca do Nordeste, assim. Tem muita coisa de cinema novo que aborda esse universo. A gente tem, enfim, tem uma série de filmes, tem uma série de filmes do Cangaço também, com esse disco, esse tema, né, que termina abarcando aí essa paisagem mais árida do Nordeste, no Brasil. E bem bacana ver isso retratado também em animação. Tem um outro filme muito bacana de animação, só que bem mais antigo, eu acho que é em 2D, que é. Nossa, como é que é o nome do filme? É um filme cearense, é uma coisa com Maria. Sabe que filme é esse? Que ela aprende a ler, alguma coisa nesse sentido. Tu E lembra isso, desse eu acho, título? se eu não me engano, é Dia de Maria, alguma coisa assim. Mas é um filme realmente do Ceará. É bem Ele legal é, também esse filme, é porque, enfim, 3D. É a técnica 3D. 3D, né? É. A gente já exibiu na Mostra Canavial de Cinema. Legal. Enfim, ver esse ambiente, né? Ver essa realidade sem retratada na animação. Jefferson, eu Uhum. queria que tu falasse um pouquinho do que está engatilhado na tua carreira, nas tuas histórias, nos trabalhos, o que é que tu tem pensado em fazer, o que é que tu tem aí no, na ponta da lança, assim, para começar a fazer daqui a pouco, tá fazendo já, enfim. Fala dos teus trabalhos atuais e futuros, médio prazo, assim, coisas desse tipo. Ah, é, depois que a gente fez o filme, né, a gente começou a pensar em outro. Na verdade, eu acho que durante o processo a gente já estava pensando em outra animação e tentar fazer técnicas diferentes. Porque, mais uma vez, seria um estudo de novo, sabe? Um outro filme, mas que para a gente entendesse outras técnicas de animação. E aí a gente pensou uma animação em recorte, vai ser stop motion, é uma técnica stop motion, mas todos os personagens e cenários são de papel ou de tecido, sabe, linha. A gente tá meio que pirando nessas possibilidades assim, de pensar outros materiais, mas sempre materiais planos. Então, é esse filme que a gente está produzindo agora, já está com boa parte da arte pronta. Aconteceu alguns atrasos, já era para estar tudo pronto, mas eu acho que é o tempo do filme mesmo. Cada vez que vai passando assim, a gente nunca para de pensar no filme, né? Eu sempre fico, tô fazendo outras coisas, mas de vez em quando eu tô pensando no filme e eu acho que a ideia que eu tinha antes tá ficando melhor agora
por essa demora mesmo, e acabo pensando outras formas. Mas é isso, o nome do filme é Palco de Sonhos, e retrata uma história que acontece na zona da Mata Norte, né? Mais uma vez com uma criança, mas é um filme que fala de sonhos, de conquistar objetivos. Incrível. Já curioso aqui para saber dos desdobramentos desse trabalho novo. Já ansioso para conhecer algumas coisas assim que possível. Velho, eu queria fazer uma última pergunta para tu, assim, já emendar, fazendo os agradecimentos finais por fim de ter topado tanto exibir o filme, como participar do debate, como dar uma oficina também dentro da Mostra Canavial. Eu queria que tu falasse como é que tu enxerga assim o futuro curto e médio prazo assim do cinema na nossa região, sabe? Como é que tu vê as coisas caminhando, se tu vê que tá parado, tá andando para frente, tá andando para trás, tá se espalhando. Eu queria que tu tivesse uma base assim, de como é que tu vê a realidade da produção do cinema na nossa região e nas cidades vizinhas. Então, eu acho que está sempre numa crescente, na verdade, desde que eu comecei a observar o cinema na região. Assim. Até faço um paralelo com o próprio cinema de animação, pensando nacionalmente. Assim. Eu vejo que aqui na região a gente está construindo uma forma de fazer cinema, sabe? Uma característica nossa, assim, e vem sempre nessa crescente, assim como a animação nacional está tendo, sabe? A gente começou na animação há pouco tempo atrás fazer séries, começou a ter mais números de longas, ganhar o maior prêmio do cinema de animação do mundo, assim, ser homenageado depois. E eu estou vendo isso também acontecendo aqui. A gente tendo mais produções, sabe? Mais pessoas interessadas em estudar cinema e entender e fazer um cinema legal, assim. E, e pensando mais assim na animação no nosso território, na Zona da Mata, assim, em Pernambuco, também tem essa crescente, sabe? E aqui na própria na cidade, em Carpina, já tem umas pessoas interessadas em animação, tem uma galera estudando animação 3D. Então era coisa que eu não via antes e agora está acontecendo, assim. E a gente está sempre tentando fazer isso ficar mais forte, sabe? Em outros projetos que a gente faz, né? A gente vai ter uma mostra, por exemplo, é a mostra Animaria, que é uma mostra de cinema de animação e audiovisual. Vai acontecer aqui em Carpina. E vai ter oficinas e tal. E são filmes de animação ou filmes live action que tem animação dentro, ali junto com o filme. Então, é sempre tentando fomentar a produção do cinema e fazer com que as pessoas mais jovens, as crianças, vejam o que a gente está fazendo e percebam que elas também podem fazer, sabe? Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu comigo lá no início da minha infância, de ver os créditos e não ver nenhum nome reconhecido. A nossa tentativa agora é fazer com que as crianças, por exemplo, da minha rua, vejam o meu filme, sabe? E sei lá, se ela desenha ou pensa ser, sei lá, cantar, pensa alguma outra, tem algum sonho, algum objetivo que não seja uma profissão muito formal assim, né? Que já é costume de ver, mas que ela veja que também seja possível trabalhar com arte. Então, se uma criança tem sonho de fazer filme, tem sonho de fazer uma animação e vê que o vizinho dela está fazendo, eu acho que dá esse empurrão, sabe? É um empurrão que eu não tive na infância, mas que eu quero proporcionar agora, assim. Então é interessante, por exemplo, quando a gente estava viajando com o filme, né, em 2019, ali, indo para festivais, assim, tinha as crianças da rua que ficavam sabendo, sabe, disso. E aí me perguntavam, como foi? Como foi andar de avião? Como foi? Sempre tem essas curiosidades, né, das crianças, assim. E, e assim, eu fazia sempre no Dia Internacional da Animação, que é dia 28 de outubro, a gente fazia outubro ou novembro, agora me falhou a memória. A gente fazia sempre essa mostra de animação
na minha rua. Então eu montava o telão na parede da casa da vizinha, assim, e fazia essa mostra de animações. E fica todo mundo durante o ano pedindo mais, sabe? Pedindo mais, quando é que vai fazer de novo, quando vai fazer de novo. E aí quando a gente estava tentando engatilhar para começar a fazer quase que mensalmente, surgiu a pandemia, assim, né? Começou isso em 2020 e meio que parou os planos, assim. Mas assim que a gente puder aglomerar as pessoas para assistir filme aqui na calçada da minha casa, sabe, a gente vai fazer. E tanto essas exibições aqui, mais simples assim, como a mostra que a gente vai fazer, que também vai ser aqui, muito próximo da minha rua. Que é um bairro mais simples assim da cidade, um dos bairros mais simples da cidade, tem pouco acesso a entretenimento, a diversão para a população. Então, a mostra a gente vai fazer aqui no bairro. Eu acho que vai ficar muito tempo aqui no bairro, se não para sempre no bairro, sabe? Ou em outros bairros também periféricos da cidade, assim. Mas como é a primeira, a gente vai fazer aqui no bairro que eu moro, porque eu já sinto essa necessidade do público de, de querer assistir filme, sabe? De sempre ficar me cobrando fazer mais exibições. Então é isso. Ô, Jefferson, maravilha, velho. Obrigadão pelo papo aí. Acho que é muito importante assim, essa tua consciência assim, de pensar o local, sabe? Pensar como o nosso trabalho é importante para a gente, mas também é importante para o impacto local, assim, que a gente pode proporcionar assim para os mais jovens, até mesmo para os companheiros de geração, por assim dizer, sabe, que se animem com a possibilidade, né, de, enfim, de colocar suas ideias para fora e realizar e partir para a realização. Sinto um pouco disso também com os trabalhos que eu faço, com os trabalhos que eu vejo parceiros e parceiras fazendo, assim, sabe? Também dessa importância. Velho, obrigado. Obrigado por tudo aí. Parabéns mais uma vez pelo filme. Ansioso pelos próximos trabalhos. E é isso. Um abração. A gente se vê em breve. Deixa. Bom, velho, obrigado também. A gente está bem feliz em participar e, e é isso. Eu acho que a gente tem que se juntar mesmo e fazer essa união pelo cinema, pelo que a gente acredita, né? Então é isso. Eu também agradeço a todo mundo que assistiu, todo mundo que está acompanhando a mostra e a vocês que fazem parte da produção também. É uma mostra muito importante para a gente, assim, que faz animação, que faz cinema. Então valeu aí, obrigado também. Valeu, Jeff. Valeu, Jefferson. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Lembrando que o projeto é incentivado pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura Fundarp, e todas as noites, 19 horas, vamos estar entrando aqui no canal do YouTube com um debate novo sobre os filmes que exibimos. Então, obrigado a todos os realizadores, patrocinadores, ativadores, equipe. Tamo junto, é nóis. Valeu, abraço.